Se você faz parte dos 20% da população brasileira que precisa declarar e pagar imposto de renda, você com certeza tem algumas dúvidas aí na sua cabeça. Para onde realmente o meu dinheiro está indo? Ou pelo menos aonde ele deveria estar sendo aplicado? Mas quem foi que teve essa ideia? Será que todos os países cobram imposto de renda? Se você já se fez alguma dessas perguntas, fica aqui que eu vou responder a todas elas. Você se lembra que eu falei que apenas 20% dos brasileiros pagam imposto de renda? Pois é, parece pouco, porque isso seria 1 a cada 5 pessoas. Mas ainda assim, é o suficiente para o governo ter arrecadado cerca de 492 bilhões de reais somente com essa tributação no ano de 2022. Vamos reforçar que esses são dados apenas do imposto de renda, que é uma das diversas formas que o governo utiliza para cobrar impostos de nós, brasileiros. Ou seja, o restante da população que ainda não foi abocanhada pelo leão continua pagando outros impostos como o ICMS, que é um imposto estadual cobrado sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, ou também o IPI, que é um imposto federal cobrado sobre a produção e importação de produtos industrializados. Esses dois impostos, por exemplo, estão embutidos em praticamente todos os produtos que consumimos, ou seja, todos nós pagamos esses impostos. Mas, voltando às suas dúvidas cruéis, de quem foi a brilhante ideia de cobrar imposto de renda? O imposto de renda foi criado pelo economista William Pitt em 1798. Mas quais foram os motivos que levaram William a inventar uma tributação como essa? No final do século XVIII, a Inglaterra estava em guerra com Napoleão Bonaparte e precisava levantar fundos para essa tal guerra. Foi aí que William Pitt resolveu sugerir trocar a tributação vigente, que era baseada nas propriedades dos ingleses, por uma outra tributação que incidiria sobre a renda. A antiga tributação, conhecida como Assessed Taxes, funcionava da seguinte maneira: os coletores de impostos faziam uma estimativa do valor das propriedades que uma pessoa possuía, e com base nessas avaliações, os proprietários eram obrigados a pagar uma determinada quantia em impostos. Os contribuintes eram divididos em 3 classes. A primeira classe era dos mais ricos, que eram considerados dessa forma porque tinham bens como criados, carros e cavalos. Já os contribuintes da segunda classe, que era a classe intermediária, eram identificados pela posse de relógios, cachorros e janelas. E por último, a última classe era dos mais pobres. A nova tributação, proposta por William e baseada na renda, isentava os ingleses com renda de até 60 libras anuais. A partir desse valor, o imposto cobrado seria de 10% sobre a renda. Resumindo, o imposto de renda foi criado com a intenção de patrocinar a guerra. Mas e quando a guerra acabou? Muitos ingleses temiam que o imposto continuasse sendo cobrado mesmo após o fim da guerra, ou até mesmo de que a qualquer momento William decidisse aumentar a porcentagem cobrada. Mas em 1802, durante um breve período de paz entre a Inglaterra e a França, a cobrança do imposto de renda foi suspensa, mas não durou muito tempo. 1 ano depois, a tributação voltou a ser cobrada, quando recomeçaram as hostilidades da guerra. O imposto de renda foi novamente cancelado em 1816, após a Inglaterra finalmente derrotar Napoleão, e o governo inglês foi obrigado a buscar outras fontes de renda, mas acabou passando por maus bocados financeiros, e em 1842, o imposto de renda foi reestabelecido e voltou para ficar. O que até então era cobrado somente em casos de guerra, agora havia se tornado um tributo permanente e se transformou na principal fonte de recurso de muitos países. E quando foi que ele chegou aqui em terras brasileiras? O imposto de renda começou a ser cobrado no Brasil em 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Naquela época, era aplicado apenas às pessoas físicas e o objetivo principal era arrecadar recursos para cobrir os custos da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Com a crise internacional que a guerra causou, o desespero da República era tão grande para conseguir fundos que antes do imposto de renda ser implementado, já havia acontecido uma tentativa de cobrança de impostos entre 1910 e 1918. Essa cobrança também era progressiva, ou seja, a porcentagem a ser paga aumentava de acordo com a renda. Mas tinha um detalhe bem curioso: eram os políticos que pagavam a maior taxa de impostos. Foi isso mesmo que você ouviu. A porcentagem cobrada para os civis variava de 8% a 15%, enquanto os políticos pagavam 20% de impostos. Porém, com a implantação efetiva do imposto de renda, a cobrança passou a se basear apenas na renda de cada cidadão e variava de 1% a 8%. Agora, não sei se você percebeu, mas a implantação do imposto de renda no Brasil, assim como na Inglaterra, também teve relação com a guerra. Mas hoje em dia, assim como todos os outros tributos,
O imposto de renda tem a finalidade de custear gastos públicos e promover o funcionamento dos serviços e programas governamentais. Ou seja, é obrigação do governo destinar esses recursos para financiar escolas, hospitais e instituições como a polícia e os bombeiros, por exemplo, para garantir a criação e manutenção de estruturas públicas, como estradas e espaços destinados à cultura e lazer, e também para programas de assistência social aos menos favorecidos. Em outras palavras, o dinheiro arrecadado deve ser revertido para o bem da comunidade como um todo. Mas o quanto isso realmente está sendo cumprido? Como você já deve imaginar, as notícias não são nada animadoras. Um estudo feito em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação elencou os 30 países com a maior cobrança de impostos, de acordo com o quanto de retorno esses países trazem à população. De acordo com esse estudo, o Brasil fica em 16º lugar no ranking dos maiores impostos cobrados em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Mas ao comparar quais países fazem melhor aplicação dos recursos arrecadados e garantem melhor qualidade de vida para os seus habitantes, o Brasil fica em último lugar, estando atrás até mesmo dos nossos vizinhos latinos, Argentina e Uruguai. Mas agora eu tenho certeza que você está se perguntando se existe algum país que não cobra imposto de renda. E a resposta é sim. Existem sim países que não cobram imposto de renda especificamente, como por exemplo, os Emirados Árabes, o Catar, Mônaco e as Ilhas Maldivas. Mas não existe nenhum país que não cobra nenhum tipo de tributação. E até mesmo esses países que não cobram imposto de renda dos seus habitantes têm outras formas de arrecadação de receitas, como a exploração de recursos naturais, impostos indiretos, como os impostos sobre consumo e sobre patrimônio, rendimentos de investimentos governamentais ou até mesmo o financiamento externo de outros países. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.